Boa noite. Olá, boa noite. Aumenta para 21 o número de mortos por febre amarela em São Paulo. A procura pela vacina subiu nos postos e nas clínicas particulares. E o governo federal anunciou reforço emergencial das doses. Ministro da Fazenda recua nas críticas ao Congresso Nacional após corte na nota do Brasil. Henrique Meirelles vincula a aprovação da reforma da Previdência em fevereiro para melhora da nota ainda este ano. Procuradores da Lava Jato pedem a Moro que reconheça como falsos os recibos de aluguel de Lula e afirmam que apartamento em São Bernardo é parte das propinas da Odebrecht. Presidente Michel Temer prepara com amigo e advogado criminalista respostas ao questionário da Polícia Federal sobre decreto dos portos. O PMDBista é acusado de receber propina para beneficiar empresas do setor portuário. Donald Trump cria nova polêmica com declaração ofensiva a imigrantes da África e do Haiti. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Secretaria de Saúde confirma, subiu de 13 para 21 as mortes confirmadas por febre amarela no estado de São Paulo. E o medo da população fez aumentar a procura pela vacina nos postos de saúde públicos e nas clínicas particulares. Na UBS Bom Retiro, no centro, estar assim. Logo no início da fila parece sorte, mas foi preciso acordar cedo. 6h30 da manhã nós chegamos. Para passar o tempo, Demétrios trouxe até um livro clássico para ler. A minha mãe e meu filho se vacinaram e eu vim hoje vacinar. Atrás dele, uma fila enorme. Lá no fim, a senha já passava do número 300. Agentes de saúde iam informando o procedimento. Quem tiver alergia a ovo, não toma vacina. Enquanto as filas aumentavam em diferentes pontos da capital, a unidade básica de saúde da Casa Verde, na Zona Norte, estava praticamente vazia nesta sexta. Eu tenho passado aqui a semana, passo na porta, tenho fila, mas eu estava ocupado, não podia perder muito tempo. Hoje, me preparei para isso. E aí, tranquilo. Esta diminuição aconteceu porque a Zona Norte foi a primeira a começar a vacinação contra a febre amarela. Por lá, mais de 1 milhão de pessoas já foram imunizadas. A partir do dia 3 de fevereiro, a vacinação na rede pública de saúde da capital vai ser com doses fracionadas, com validade de 8 anos. O certificado para a viagem só será emitido com dose padrão de vacina, segundo a Anvisa. O documento será negado para dose fracionada. Caro cliente, informamos que a vacina contra a febre amarela está indisponível em nossas unidades. Essa informação tem sido divulgada em 2 dos principais laboratórios privados aqui da cidade de São Paulo. Isso porque a procura é tanta que muitos laboratórios já estão sem vacina. Onde ainda tem, a fila está assim, do lado de fora, como neste laboratório, aqui na Zona Sul. Até o meio-dia de hoje, mais de 300 doses já tinham sido aplicadas. Na sala de espera, dezenas de pessoas aguardando em média 3 horas. No local, a vacina inteira, sem ser a dose fracionada, custa R$ 260. Lá em Santo André estava bem mais barato, mas foi o único local que eu encontrei. Então eu acho assim, se é uma questão de saúde, a gente tem que ir atrás, correr atrás, né? E agora à noite, o Palácio dos Bandeirantes informou que o Ministério da Saúde vai enviar mais um lote emergencial de 1 milhão de doses da vacina convencional contra a febre amarela para o estado de São Paulo. Metade do lote chegará na terça-feira. O material será distribuído na rede de saúde dentro da rotina comum de imunização que já vem sendo feita. A data de entrega da segunda e última parte das vacinas ainda será definida pelo Ministério da Saúde. No Rio de Janeiro foi confirmada a primeira morte por febre amarela em 2018. Um homem de 48 anos que morava na zona rural de Teresópolis, região serrana do estado. O governo não confirmou se o caso é febre amarela silvestre ou urbana. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 1 tonelada de maconha. Eles perseguiram o veículo suspeito por quase 50 quilômetros da Via Dutra, desde o interior paulista até o sul do Rio de Janeiro.
De acordo com a Polícia Rodoviária, durante uma operação de combate ao crime na região de Lavrinhas, em São Paulo, o veículo não obedeceu à ordem de parada. O motorista seguiu em alta velocidade pela Via Dutra em direção ao Rio. Depois de 48 quilômetros de intensa perseguição, com diversos pequenos acidentes, já em Resende, no sul fluminense, os criminosos abandonaram o carro e fugiram a pé. Além da droga, foram apreendidos 5 fuzis e munição. Na mesma rodovia, a polícia também apreendeu na noite de ontem mais de 1.000 munições de fuzil no cesto do lixo do banheiro de um ônibus. O veículo fazia a linha São Paulo-Cabo Frio e transportava 46 passageiros. Como o dono da carga não foi identificado, o motorista e os passageiros foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Arujá. São Paulo teve mais uma madrugada violenta. Em Guarulhos, 3 pessoas foram assassinadas e 3 ficaram feridas na frente de um bar em Ponte Alta. A autoria e o motivo do crime são desconhecidos pelas autoridades. Testemunhas relataram que os criminosos atiraram sem roubar nada. Em Carapicuíba, também em frente a um bar, um criminoso desceu de um carro preto e baleou 4 pessoas. A estudante Renata Batista dos Anjos, de 17 anos, morreu na hora, atingida por 3 tiros. Os PMs acreditam que o alvo dos atiradores era ela, pela quantidade de disparos efetuados contra a jovem. As outras 3 pessoas que não correm risco de morrer foram alvejadas com um tiro cada uma. Em Goiás, nova vistoria em presídio encontra vários tipos de facas, celulares e carregadores. A vistoria foi determinada pela presidente do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ela esteve em Goiânia na segunda-feira e planejava visitar a cadeia, mas desistiu após ser alertada dos riscos à sua segurança. Foram encontrados hoje 16 celulares, carregadores, baterias, drogas e quase 20 facas, algumas improvisadas. A diretoria da penitenciária anunciou a transferência da colônia agroindustrial para um terreno na divisa com Hidrolândia e Bela Vista. A unidade abriga presos do regime semiaberto e atualmente faz parte do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana. O local foi palco de 2 rebeliões este ano. Na mais grave, no dia 1º de janeiro, 9 presos foram mortos e 14 ficaram feridos. 200 detentos fugiram, 71 continuam foragidos. Grande mobilização nas redes sociais ajuda um dos maiores poetas paulistas, Cláudio Willer. A comunidade artística se reuniu para fazer doações ao intelectual. Aos 77 anos, Cláudio Willer está ativo. Tem trabalhado em traduções, palestras, já tem até um novo livro pronto, Dias Ácidos, Noites Lisérgicas, ainda em negociação com editoras. Autor de obras como Geração Beat e A Verdadeira História do Século XX, ele é um dos grandes intelectuais de São Paulo. Além de tradutor e ensaísta, é formado em Psicologia e Ciências Sociais pela USP e também é doutor em Letras. Mas Willer, que é um dos poetas mais importantes em atividade no Brasil, passa por uma grave dificuldade financeira. Os trabalhos cessaram a partir de 2015 e a situação se complicou. Normalmente, eu teria uma bolsa de pós-doc na FAPESP. Já me avisaram pessoas que gostariam que eu desenvolvesse trabalho, que no momento não tem, que é perda de tempo tentar. Cláudio Willer não é o primeiro grande intelectual a enfrentar problemas financeiros sérios. A poeta Hilda Hilst, que morreu em 2004, antes de ser convidada a dar aulas na Unicamp, viveu de doações. O poeta Roberto Piva, uma das vozes mais originais paulistanas, conseguiu pagar as contas pouco antes de morrer já no hospital, graças a uma campanha dos amigos. O tradutor Jamil Al-Mansur Haddad foi outro escritor que contou com a ajuda de colegas para, no fim da vida, pagar as contas. E no topo dessa lista, Clarice Lispector, que ganhava uma pequena aposentadoria e não conseguia sobreviver com a venda dos seus livros. Agora, nesses episódios todos não tinha rede social. É impressionante como rede social multiplica. Houve um apelo em meu favor, publicado no Facebook, que eu reproduzi na minha página, teve 95 retransmissões, o que é animador. As redes sociais fizeram toda a diferença para uma resposta rápida. Assim que outros escritores e intelectuais souberam das dificuldades do grande poeta, nasceu a campanha Viva Willer.
Além da internet, haverá uma mobilização amanhã, sábado, às 5 da tarde, na Praça Roosevelt, em nome de Cláudio Willer. Amigos e leitores já confirmaram presença. No local, os organizadores devem arrecadar verbas e vender livros do poeta. A gente aqui no Brasil vai muito mal quando a gente não respeita as nossas cabeças pensantes e não dá condições para que essas cabeças representem o Brasil. Presidente Michel Temer prepara, com um advogado e amigo, as respostas ao questionário da Polícia Federal sobre o decreto de portos. O PMDBista é acusado de receber propina para beneficiar empresas do setor portuário. Em São Paulo, Temer se reuniu novamente com Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, seu amigo e conselheiro pessoal há vários anos. Mariz, que defendeu o presidente na primeira denúncia na Câmara, diz que Temer deve entregar as respostas até quarta-feira. De acordo com o criminalista, o PMDBista vai responder todas as 50 questões, embora considere muitas delas absolutamente impertinentes. O inquérito investiga se, ao editar o decreto dos portos, Temer favoreceu a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos. O documento foi assinado pelo presidente no dia 10 de maio do ano passado e aumentou o prazo dos contratos de concessão de áreas portuárias de 25 para 35 anos, podendo prorrogá-los por até 70 anos. A suspeita é que Temer e seus principais aliados receberam propina para beneficiar as atuais empresas concessionárias. Neste inquérito, são investigados Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala da JBS Friboi, e os amigos, o coronel João Batista Lima Filho e o ex-assessor José Yunes. O interrogatório de Temer é uma das últimas diligências do inquérito. Rocha Loures e Yunes já falaram no caso. Eles negaram qualquer irregularidade. Ricardo Saldi, delator da JBS, também foi ouvido, mas ele preferiu ficar em silêncio. Agora, com as respostas de Temer, o inquérito entra em fase final, quando o delegado Kleiber Malta, responsável pela investigação, terá de concluir se foi cometido algum crime. A preocupação do Palácio do Planalto é que, com base neste inquérito, ao ser concluído pela Polícia Federal, o Ministério Público possa apresentar a terceira denúncia contra Temer. As outras duas, a Câmara já mandou para o arquivo. Com isso, o presidente só será investigado ao final do mandato. Em uma das perguntas, a Polícia Federal quer saber se Temer tinha conhecimento de Caixa 2 em suas campanhas e se ele deu o aval para que o doleiro Lúcio Funaro mandasse dinheiro para José Yunes. Ao Ministério Público, Yunes já admitiu que recebeu um pacote durante as eleições de 2014, mas não revelou detalhes sobre a origem e o destino. O delegado ainda questiona se Temer aceitou alguma oferta de valor para inserir mais benefícios no decreto dos portos e se Rocha Loures, João Batista Lima Filho ou José Yunes receberam recursos em nome de Temer, em retribuição pela edição do texto. O Ministério Público pediu ao juiz Sérgio Moro que reconheça que recibos de aluguel de Lula são falsos, conforme concluíram os procuradores da Lava Jato. Os documentos foram entregues para comprovar o aluguel do imóvel vizinho à residência de Lula em São Bernardo do Campo e assinados por Glaucus da Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bulay, amigo pessoal de Lula. Uma investigação foi aberta para apurar a autenticidade dos recibos. Parte deles apresenta erros de grafia e datas que não existem. Os procuradores sustentam que o ex-presidente nunca pagou pelo imóvel até 2015. Glaucus é apontado como laranja do petista. De acordo com o Ministério Público, ele comprou o imóvel com dinheiro de propina da Odebrecht. A quantia teria sido repassada ao empresário para disfarçar o real proprietário que, segundo os procuradores, é o ex-presidente Lula. O petista nega. Em outro processo em que Lula é réu, o caso que envolve o triplex em Guarujá, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre liberou os servidores e suspendeu os prazos processuais no dia 24. Apenas funcionários diretamente envolvidos devem trabalhar no dia em que o recurso do petista será julgado. As medidas fazem parte do esquema de segurança que será montado pelo TRF.
O PT e movimentos sociais prometem fazer manifestações em apoio a Lula no dia do julgamento. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, chegou a pedir o apoio do Exército e da Força Nacional. O governo federal ainda não se manifestou sobre o assunto. A presença de Lula ainda é incerta. A defesa do petista pediu para que ele seja ouvido antes, mas os desembargadores ainda não se manifestaram. Nesta ação penal, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de cadeia pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para o Ministério Público, o triplex em Guarujá é de Lula e foi dado ao petista pela empreiteira OAS como forma de propina. O ex-presidente nega. Caso a sentença seja mantida, o petista pode ficar fora da eleição deste ano. Líder nas pesquisas de intenção de voto, ele poderá ficar inelegível por causa da lei da ficha limpa. O PT diz que não tem plano B e que Lula deve ser o candidato do partido, mesmo que os desembargadores mantenham a condenação. A defesa do ex-presidente Lula rebateu as acusações dos procuradores da Lava Jato sobre os recibos e, através de um vídeo divulgado na internet, reafirmou que o petista é vítima de perseguição por parte do Ministério Público Federal. Nós apresentamos uma prova pericial comprovando que os documentos são autênticos e que haviam sido assinados pelo proprietário do imóvel. Mas eles não aceitam reconhecer os próprios erros. Não podem perder. Agora dizem que haveria falsidade ideológica. Ora, o proprietário reconheceu em depoimento que assinou ano a ano os recibos e declarou a quitação dos aluguéis. Ao invés de apresentar provas, os procuradores querem dar valor às crenças, às convicções. É o mau uso das leis e dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política. E na segunda-feira, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, vai se reunir com o presidente do TRF da 4ª Região, desembargador Thomson Flores. O tema do encontro será o julgamento de Lula. Um dia após o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela Agência Internacional de Riscos Standard & Poor's, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, evitou fazer críticas ao Congresso Nacional pelo atraso nas discussões sobre a reforma da Previdência. Em coletiva em Brasília, o ministro disse que acredita numa melhora da nota do país ainda neste ano, caso a aprovação da reforma aconteça em fevereiro. A agência Standard & Poor's rebaixou a nota do Brasil de BB para BB-, 3 degraus abaixo do patamar considerado seguro de bom pagador, conhecido no mercado como grau de investimento. Na nota divulgada à imprensa, a agência apontou o atraso na aprovação das reformas e as incertezas com a eleição deste ano como fatores fundamentais para a classificação. Apesar disso, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, manteve o tom otimista sobre a recuperação da economia nacional. Em coletiva, ele evitou fazer críticas ao Congresso pelo atraso na definição da reforma da Previdência. Acredito que não é uma questão de ser responsabilidade desse ou daquele, ou etc. A perspectiva da aprovação da reforma da Previdência e de todas essas reformas é extremamente positiva e temos certeza de que no devido tempo haverá uma revisão para cima desse rating e dos ratings também de outras agências. O país está em pleno processo de consolidação de uma recuperação sólida. Já a diretora de riscos da Standard & Poor's, Lisa Schneller, disse que não vê perspectivas de elevação na nota do Brasil antes da eleição, dadas as incertezas do quadro político. Ela elogiou o esforço do presidente Temer em aprovar mudanças na legislação, mas disse que o governo trabalhou nos últimos meses em um ritmo mais vagaroso do que o esperado pelo mercado. Lisa Schneller também declarou que não acredita que a reforma da Previdência seja aprovada no Congresso este ano, justamente por causa das eleições. E o presidente da Câmara vincula denúncias contra Temer ao rebaixamento do Risco Brasil. Para Rodrigo Maia, do DEM, depois das acusações, o governo ficou fraco e, com isso, não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Maia disse ainda que o Congresso Nacional não é o responsável pela mudança da nota. Segundo ele, o momento não é de encontrar culpados, mas sim de buscar soluções para o país. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Não dá para dizer que o governo do Brasil está com o crédito sujo na praça, que o governo não deu calote. Mas dá para dizer que o Brasil está mal na foto. A dívida pública cresce tanto que é bom ficar de olho no país. Pode dar besteira.
Quem empresta dinheiro para o governo deve ter cuidado. Somos um investimento de risco. É isso que quer dizer o rebaixamento da nota de crédito do Brasil. Se a dívida continuar a crescer e o país crescer pouco, há risco de calote. Ou, mais provável, um risco de que os investimentos feitos aqui no país percam valor. Em resumo, cresce o medo de colocar dinheiro no Brasil, de investir aqui. Por que a dívida do governo cresce? Primeiro, porque o governo gasta mais do que arrecada com impostos. Para cobrir a diferença, pede dinheiro emprestado. Segundo, a dívida cresce porque o governo não consegue pagar nem a conta de juros. Apenas rola essa conta, pendura, isto é, faz mais dívida para pagar esses juros no futuro. Terceiro, porque o governo paga uma taxa de juros alta. A taxa de juros é alta porque o Brasil tem uma dívida grande e gasta muito mais do que pode. É um círculo vicioso. E o governo federal gasta no quê? Mais de 57% da despesa é com previdência, do INSS e dos servidores, mais da metade. Cerca de 12% é com salários de servidores. Com saúde, educação, Bolsa Família e seguro-desemprego, vão outros 17%. Juntando tudo isso, dá 86% das despesas. Todo o resto do governo tem de ser sustentado com o que sobra, 14%. Não dá para tudo. Desde 2013, o único gasto que cresceu na prática foi com a Previdência, INSS. O restante da despesa do governo está no mesmo nível de 4 anos atrás. Sem aumentar imposto e ou reduzir as despesas maiores, como INSS e servidores, o governo vai continuar a gastar mais do que arrecada. A dívida vai continuar a crescer. Em certo momento, vai ser preciso deixar de pagar despesas, como ocorre na bagunça do Rio de Janeiro. Ou então, o governo vai ter de fabricar dinheiro. Sim, fabricar. O nome disso se chama inflação muito alta. Quem tem mais de 40 anos já viu esse filme. É um filme de terror. Boa noite. O presidente americano Donald Trump criticou o acordo do Senado sobre imigração e usou o termo ofensivo sobre imigrantes e refugiados. Trump afirmou que o acordo entre os senadores republicanos e democratas é um grande passo para trás, que forçaria os Estados Unidos a aceitar pessoas de países com alta criminalidade. De maneira racista, o presidente se referiu a imigrantes de países de merda. Depois, ele tentou recuar, dizendo que a linguagem usada na reunião foi dura, mas essa não foi a linguagem utilizada. Um grupo de mulheres apaixonadas pelo basquete criou um projeto para incentivar o público feminino que andava meio sem espaço nas quadras públicas a praticar esse esporte que também andava meio esquecido na TV. Andava, viu, Juliana? Andava. Isso porque a partir de domingo a TV Gazeta começa a transmitir ao vivo os jogos da Liga de Basquete Feminino. Meu nome é Kathleen, eu tenho 31 anos e jogo basquete há 22 anos. Meu nome é Ellen de Santos Valias, eu tenho 36 anos e jogo basquete desde os 9 anos. Meu nome é Patrícia Rosendo, eu jogo basquete desde os 3 anos de idade. Já deu para perceber que as três aí têm uma paixão em comum e ela está nas quadras de basquete. Cada uma com um envolvimento diferente no esporte. A Kathleen já foi atleta federada, jogou por Osasco, Santo André e Suzano. Já foi campeã paulista. Quando eu comecei, tinha uma categoria de base onde as pessoas levavam seus filhos para poder jogar lá. Então, esse campo era um pouquinho mais aberto. Hoje em dia a gente não vê mais isso. A Patrícia ainda está em busca de um lugar ao sol. O sonho, ser profissional. Já a Ellen também ama o basquete desde criança, mas hoje só joga por diversão. Há muito desistiu de uma carreira nas quadras. Devido às atividades do dia a dia, né? Ter que trabalhar, a gente ter que correr atrás da vida, né? Juntas desde 2012, elas começaram a perceber que não havia mais meninas jogando em quadras da cidade e se incomodaram muito com isso. Aos poucos foram chegando para tentar disputar espaço com os garotos. A gente sempre ia para as quadras e a gente sempre falava, não vai jogar porque é menina, não a quadra dos meninos, e a gente cansou de levar não. Por causa dessa resistência, elas resolveram criar um projeto chamado Rachão do Basquete Feminino. E o grupo cresceu muito. Uma vez por mês, elas promovem um encontro no Ibirapuera, que tem atraído cada vez mais o interesse de mulheres e crianças.
Você chega lá, você vai ser bem recebido, todo mundo joga. Quem já jogou, quem não jogou, quem tem vontade de jogar, né? Então a nossa intenção é isso, unir, né, empoderar a mulher através do esporte. Tô jogando, eu esqueço de tudo, aí eu venho pra quadra, aí tipo, meu mundo. As mulheres não estão invadindo apenas as quadras de basquete dos parques de São Paulo. Depois de muito tempo, elas estão de volta à TV aberta. A TV Gazeta é a emissora oficial da edição 2018 da Liga de Basquete Feminino. E a transmissão dos jogos já começa neste domingo, às 3 horas da tarde. Para quem sonhou, para quem ainda sonha, será uma chance de estar mais perto do esporte. Um marco, né, pro basquete feminino, e a gente tem que apoiar, porque você não vê. Eu acho isso maravilhoso. Eu sinto muita falta de estar assistindo o basquete feminino em quadra mesmo, de ter algum lugar fixo para isso. A gente hoje não tem tanto. E lembrando, então, domingo às 3 da tarde, a TV Gazeta inicia com exclusividade as transmissões ao vivo da Liga de Basquete Feminino. Hoje choveu forte em parte do interior do estado por causa do tempo abafado. Já aqui na capital, a semana vai terminando com temperaturas agradáveis, muita nebulosidade e chuva. Vamos ver com Mariana Armentano como é que fica o fim de semana. Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 29 graus antes das chuvas. Aí já volta a fazer 27 graus no domingo, com pancadas a qualquer hora do dia. E na segunda-feira, os termômetros voltam a bater na casa dos 30 graus, com pancadas entre a tarde e a noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. A gente se vê segunda-feira. Bom final de semana, Ju. Para você também, uma ótima noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu.